Ok. Se quiser, pode levar. Obrigada. Tá ótimo, aham. Meninas, tudo bem? Tudo bem, minha amiga Marta, maravilhosa. Eu tô improvisando aqui, minha amiga, para fazer essa conexão, porque eu e a Karina, nós fomos na Câmara Municipal hoje, participar de uma palestra. Foi incrível, minha amiga, incrível. Ah, que legal. Só que nós chegamos um pouco atrasada, acabou um pouco tarde, pegamos um trânsito infernal, quanto para ir, quanto para voltar, mas super valeu a pena. Foi maravilhoso, maravilhoso. E era sobre o quê? Era sobre violência contra a mulher, mas ele falou sobre tanta coisa e principalmente sobre espiritualidade. Hum. Incrível. Quem que é? Quem falou? Não, não, tranquilo. Tá ótimo. Ou sim, vamos ver. Marta, tá me ouvindo, amiga? Tô. Maravilha. Quem que era o palestrante? Autor Carlos Bezerra. É vereador do estado de São Paulo e ele é cristão. E a mãe dele, ela é do Ministério delas, né? Dois de joelhos, filhos de pé. É um movimento cristão, né? Então, as mães oram pelos seus filhos, netos, bisnetos. E a mãe dele tem esse ministério, né? Ela foi dessa presidente do estado de São Paulo, do Ministério delas, né? Então, várias igrejas têm esse ministério, né? O áudio dela estava desligado, gente. Fala tudo de novo, Karina. Uhum. Abre seu áudio, amiga. Abre o áudio. Não. Ah, tá. Embaixo. Então, Oh, ela foi, acho que, presidente desse Ministério de Déboras do estado de São Paulo. E ela é cristã, então ela faz esse movimento, é um movimento cristão das mães que oram pelos seus filhos, né? Então é um ministério onde as mulheres se reúnem nas igrejas, dentro de cada igreja que queira ter esse ministério, falam com elas, né? Então monta na sua igreja uma pessoa líder ali do ministério e eles têm ações no Brasil inteiro, né? E, então, ele tem essa veia, né, vamos dizer assim, cristã, de estar falando sobre Cristo. Então, ele trabalha dentro da política relacionado a realmente exercer a função de acordo com o que Deus, a vontade de Deus, né? Então, ele tem 27 anos de trabalho na política, né? Como vereador, já foi secretário, né, de saúde e tudo mais. E ele então fez esse movimento aí para a gente ir na Câmara, convidou algumas pessoas. Como eu faço parte do Ministério de Déboras da minha igreja, então eles me chamaram também para uma assim, restrito, né? E aí eu peguei, chamei a Paty também, e aí nós fomos lá para estar vendo, né? Essa colocação, essa palestra dele, né? Então foi maravilhoso lá. maravilhoso mesmo. Ô, gente, eu e a Karina estamos aprontando horrores hoje. Eu tô aqui na casa dela, ela tá com o meu celular, eu tô gravando do meu celular, mas eu tô olhando pra uma câmera. Nossa, tá tudo muito doido. Mas enfim, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também, né? A gente improvisa. Gente do bem é assim, né, Marta? Ô, a gente Ai, Deus, se vira nos maravilha. 30. Exato, exato, minha amiga. Bom, muito feliz de ter você aqui sempre, minha amiga. Luzlândia também, ó, coração pra você, minha amiga maravilhosa. Deve estar com as crianças, né? Tentando fazer dormir e a gente aqui, ó, bagunçando uma hora dessa. Bom, mas vamos começar. A Jéssica tá conectando, desconectando, deve estar no caminho aí para casa. Mas, meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje é o nono encontro do Incompany com o tema Construindo Hábitos Vencedores.
Bom, já tem mais de 2 meses que estamos fazendo esses encontros semanais, está sendo extremamente construtivo, transformador. A gente está dentro do ciclo ainda do despertar. A gente vai viver 4 ciclos dentro de um período de um ano, que faz parte do nosso planejamento, do nosso cronograma. Então, a gente ainda está nesse ciclo do despertar, né? Toda vez aí trazendo um tema relevante para poder construir a nossa identidade. Então, o objetivo da nossa conexão de hoje é fazer com que vocês percebam que resultados extraordinários não são construídos por grandes decisões isoladas, né? Bom, veja, se conecta com vocês aquilo que eu estou trazendo hoje, porque, gente, eu me conectei tanto, tanto, tanto a estudar esse conteúdo para poder trazer para vocês. Então, as nossas pequenas decisões repetidas diariamente que leva a gente a criar novos hábitos. Então, você não precisa mudar aí a sua vida inteira amanhã, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E morreu. Já? Meu Eu coloquei, Deus! acho que eu coloquei no Deixa eu banheiro no ver. lugar. Eu falei, uai. Eu fui abaixar e ele saiu fora. Ah, peraí, gente. Pronto. É só abaixar muito que abaixa, então. Abaixar o volume? Então, tá bom. Obrigadinha. Imagina. Gente, só coisas boas hoje, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu já tive esse pensamento, porque eu também já tive esse resultado através desse pensamento, então eu sofri demais, para poder desconstruir e construir um vaso novo, principalmente com a idade que eu tenho hoje, com a maturidade, com os 3 filhos, casadas, enfim, toda a transformação de vida que eu fiz, né, de um curto período de tempo para cá, principalmente na minha transição de carreira. Mas o que que eu fazia antigamente, né? Muito esforço, e aí eu tinha resultados muito rápidos. Só que nenhum desses resultados era duradouro o suficiente, até então que hoje, né, eu já não faço as mesmas coisas que eu fazia antigamente. Então, você repetir tudo que você faz cria um novo hábito, te traz expertise, mas dependendo da intensidade que você faz isso mais te atrapalha do que te performa. Então, o que que traz a performance? Todos os dias fazermos algo de uma forma repetida, mas de uma forma não tão intensa. Então, isso sim traz resultados sólidos, talvez um pouquinho mais, né, em determinado tempo, né, por estarmos fazendo todos os dias a mesma coisa. Claro que tudo que a gente coloca um pouquinho mais de velocidade, o resultado ele é construído mesmo mais rápido. Só que o que que a gente tem que considerar? O momento que a gente está vivendo. O momento que eu estou vivendo hoje. Faz sentido eu acelerar ou não faz sentido? Então, isso eu quero deixar para vocês, tá? Eu acredito que tudo vai do momento que a gente está vivendo, e claro que tudo depende também de circunstâncias, de casa, marido, da nossa vida, né? Então a gente tem que colocar, sim, a nossa vida como um todo, parte desse planejamento para aquilo que a gente deseja acelerar. Vale a pena, não vale a pena? Então você não precisa mudar aí a sua vida inteira amanhã, mas precisa mudar aquilo que você repete todo santo dia, colocando mais energia ou simplesmente tirando, incluindo, colocando velocidade ou tirando. Então, o que que está criando a sua vida? Reflita sobre isso, né? Então, se você observar a sua rotina dos últimos 30 dias, vamos falar eu e a Marta, por exemplo. Eu, a Marta e a Cá, a gente está fazendo parte do projeto da doutora Ana Marcela, e aí ela até falou, né? O interessante vai ser se vocês vão continuar depois. Eu vou, não assim que 15, né? Mas eu vou, é um hábito que eu quero trazer para minha vida. Então, com a ajuda dela, nós estamos todos os dias levantando 5, 5 e 15 e fazendo um alongamento, gente, de 10 minutos, mas que transforma tudo. E por mais que a pessoa não esteja ali fazendo esse exato horário, se ela estiver fazendo ao longo do dia, ela já está trazendo um hábito novo. Então, olha o despertar que ela trouxe para a minha vida, para a vida da Marta, para a vida da Karina e para a vida de todas as pessoas que estão dentro da comunidade dela. Então, por mais que a gente não continue acordando 5, 5 e meia, enfim, que a gente estabeleça mais algo que a gente vem construindo todos os dias. E, gente, acreditem, são 10 minutos que faz a diferença. A Marta tá aí para falar, Karina tá aí para falar, enfim. Então, não é sobre eu estar ali prometendo algo para mim.
é aquilo que de fato eu estou desenvolvendo para atrair algo novo. Gente, de verdade, eu não vejo a hora de acabar os 30 dias, por Deus. Salvou minha vida, eu tomei várias decisões, mas eu não quero acordar mais 5 horas para poder fazer. Eu quero acordar às 6. Então, tá ótimo, porque eu já tive uma decisão, através da experiência que ela me trouxe, eu já tive, né? Quanto à decisão, estou vivendo a experiência, já estou trazendo como um hábito, que era um hábito que eu tinha e que eu perdi, então ela já transformou a minha vida. Só que eu não preciso acordar às 5h15 todos os dias. Então, sim, eu não vejo a hora de acabar. Mas eu me comprometo a fazer todos os dias na hora que eu acordar. E que hora que eu acordar? Qual que é a hora que eu vou acordar em qualquer hora? Não. Vai ser todos os dias às 6. Já tá ótimo. Dormir 45 minutos a mais, para mim já é o suficiente. Entende? Então veja se faz sentido para vocês os que eu estou trazendo, tá? Porque eu estou vivendo essa realidade. Eu, a Marta, Cá, enfim. Então, falando de algo que é palpável, algo que a gente está tendo resultado em um curto período de tempo, né? Então, perfeito. Então, se eu observar hoje a sua rotina dos últimos dias para cá, o que ela está revelando sobre o que você, quem você, na verdade, está se tornando? Reflita sobre essa pergunta. Então, por exemplo, que horas que você acorda? Ou você não tem hora para acordar? O que que você faz nos seus 30 primeiros minutos, na hora que você acorda? Olha que importante isso. Quanto tempo você dedica ao seu processo de desenvolvimento pessoal, profissional, plano de carreira? Quanto tempo você passa consumindo conteúdo? Gente, eu tô trazendo tudo isso para vocês, tá? Porque a nossa vida é aqui, ó. Ela não para, ela não para, ela não para. Às vezes a gente faz um planejamento, acontece o contrário e a gente adia. Mas será que de fato eu preciso adiar? Ou eu preciso simplesmente pegar um papel e uma caneta e colocar ali, ó. Acordo, 6 horas da manhã. O que que eu faço 6h30? O que que eu faço às 7? O que que eu faço 7h30? O que que eu faço às 8? O que que eu faço 8h30? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até você fechar o olho. Gente, vocês não têm noção o quanto de coisa que a gente pode planejar. Vocês têm essa noção. A gente só não pratica. Quantos de vocês escreve todos os dias no papel e vai ticando ali, ó? Check, 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 check. Esse é um hábito, porque aí eu consigo visualizar o que eu preciso fazer, pelo menos naquele dia. Tem pessoas que fazem da semana, tem pessoas que fazem do mês, tem pessoas que fazem semestral, anual. Começa dentro das suas 24 horas. Quanto tempo você acha que você produz? Quanto tempo você tá ali, ó, no feed rolando? Se você gosta de rolar o feed, tá tudo certo, mas quanto tempo você fica rolando o feed? TikTok é a mesma coisa. Você cumpre o que você promete pra você mesmo aqui, ó. O que você sabe que você deveria fazer, mas que você continua ali, ó, adiando, 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 e já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês é que a nossa identidade, meninas, ela não é construída apenas pelo que a gente deseja ser. Prestem atenção nessa reflexão, tá? Porque fala muito sobre nós, sobre quem nós somos, ó, sobre quem nós éramos, sobre quem nós nos tornamos e firmando uma identidade na pessoa que a gente ainda deseja ser. Sabe, ali a Marta, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. É nisso que eu miro. Certo? Então, que fique essa reflexão. A nossa identidade, ela não é construída apenas pelo que a gente deseja ser. Ela é construída pelo que a gente faz todos os dias, repetidamente. Os seus hábitos, eles estão construindo o futuro que você deseja? Ou eles estão te mantendo no presente que você diz querer mudar? Anota, anota. Anota que é importante. Tudo bem, Érica? Boa noite, minha amiga Dani, tudo bem? Gente, eu tô aqui tô me sentindo em casa, tô confortável, mas o trem tá diferente, tá? Então não estranhe, não, tô na casa da Karina. Ela tá com meu celular, eu tô no computador dela,
Tô gravando do meu celular, mas até aqui tá tudo certo. Simbora, seguimos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem abrir o microfone, podem falar, tá bom? Mas reflitam, meninas, reflitam. Essa aula de hoje tá muito poderosa, meu Deus do céu. É uma coisa assim tão aparentemente boba. Por exemplo, o que eu trouxe para vocês desse hábito dos 30 dias fazendo o alongamento por 10 minutos, gente. Apenas, juro por Deus, apenas 10 minutos. Que tá fazendo toda a diferença aí na minha vida, na vida, né? E principalmente eu, que sempre fiz atividade física. Imagine quem não fez, eu sei que também é mais desafiador. Mas enfim, talvez a pessoa também tenha uma automotivação melhor. Mas vamos Para lá, mim são dois meninas. desafios, né? É um hábito. Oi, amiga? Para mim são dois desafios, né? O levantar de madrugada e fazer exercício. Exato. Exatamente, Marta. Exatamente. Hum. Dois desafios, não é um só, é dois, numa caixa só, né? Realmente, amiga, são dois. O desafio de acordar de madrugada, porque eu também considero de madrugada, e de fazer atividade física, assim, tipo abrindo o olho, né? Mas realmente muda o estado de espírito, a frequência, tudo muda. E geralmente eu sempre me alonguei no momento da atividade física e não depois que eu acordasse assim, de bate-pronto, né? Já acorda alongando. Eu acordo espreguiçando, é diferente. Então, olha que bênção, olha que transformação que a doutora Ana Marcela nos oportunizou em abrir, né, em dar essa oportunidade da gente enxergar uma forma da gente trazer esse hábito de uma atividade ali por 10 minutos, mas que pode mudar toda a sua funcionalidade das suas 24 horas. Gente, é uma coisa assim surreal. É surreal. Independente, né, de você praticar atividade física ou não. Mas toda vez que você traz um hábito, algo que você. Ah, eu já faço alongamento. Tá, mas você faz na hora que você acorda? Então, essa é a diferença, né? Porque é aquilo que vai te dar mais energia, vai te dar mais combustível. É, não somente energeticamente falando, mas em todos os sentidos que o seu organismo pode refletir para você. Então é muito gostoso. Bom, meus amores, o que que eu quero trazer para vocês sobre motivação, tá? A motivação é tudo aquilo que faz a gente começar a dar o primeiro passo. Só que não é sobre essa motivação que faz a gente continuar no processo, porque a gente se sentir motivado é uma delícia. Mas ele só traz resultados iniciais. Então, o que que vai fazer a gente manter ali naquela pedalada, na constância, na disciplina, né? Então, a disciplina é o que faz você continuar. A motivação faz você iniciar, dar o seu primeiro passo, e a disciplina faz você continuar. Então, o hábito, ele faz com que você realize ali sem precisar negociar com você mesmo todos os dias. Então, tudo que a gente faz repetidamente ali, vamos falar de 21 dias, tá? Porque o 21 é um número para poder despertar a sua mentalidade, para que você crie um hábito novo e você dar essa continuidade por 3 meses, 6, um ano. Então, os 21 é para preparar a sua mente para aquilo. Porque dependendo do que você faz nesse período de 21 dias, você pode sentir tudo ou não pode sentir nada, né? Mas é um tempo de preparação. Então, quando isso se torna um hábito, faz você realizar sem negociar. Aí eu começo a não sentir tanto. Diferente de quando eu começo a querer correr sem antes caminhar. Vai lá tentar correr 1 ou 2 ou 3 quilômetros sem antes fazer uma caminhada, se você não faz isso há tempos, há anos, há meses, enfim. Então, cria esse hábito de forma leve, para que isso se torne algo leve, constante, para que você tenha uma automotivação, que aí é a motivação inicial mais a disciplina, porque você sabe que é algo que você precisa para você ter o resultado que você deseja. Então, faz sentido isso que eu estou trazendo? Então, quantas coisas importantes da sua vida você está esperando ter vontade para poder dar esse primeiro passo? Gente, pode ser que nunca
aconteça essa vontade. De verdade. A Dani, eu sei que ela gosta de correr, mas não sei se ela gosta de ir pra academia. Você gosta de ir pra academia, Dani? Correr, eu sei que você gosta, você é corredora. Mas você gosta de ir pra academia? Por que que eu tô fazendo essa pergunta, meninas? Porque eu amava academia, eu era rata de academia. As pessoas me chamavam de Van Damme, vocês não têm noção, gente. Eu andava de perna aberta. Eu era jogadora de handebol, federada, era dançarina de lamba aeróbica. Eu amava ir pra academia. Hoje, Paty, você gosta de ir pra academia? Não, não gosto. De verdade, eu não gosto mais. E eu Opa, sei, eu sou o Oi. contrário. Não gostava. E agora Eu não gosta. gostava de ir para academia e agora gosto. Que E agora eu delícia, me muito sinto bom. mal e eu acho que é isso aí, isso que ainda me trava. Tipo assim, quando eu falto porque tenho um compromisso pela manhã e aí me enrolo e não consigo ir, aquilo me dá uma sensação de frustração. E aí eu travo, aí Sim. desanimo pro resto. E aí depois tem que correr atrás. Não, vamos começar de novo. Correr atrás. É, você não pode viajar uma semana, né, minha amiga? Né? Você quer viajar e ficar 15 dias fora, um mês fora? Eu Que coisa. dia, mas 2 dias é o suficiente para já dar ruim. Eu Aí eu falo, sei ai que meu eu Deus, sinto falta, é verdade. E aí pesa, né, na consciência, porque já transformou num hábito há muito tempo. É que nem comer arroz e feijão. Ai, meu Deus, eu não posso ficar sem comer arroz e feijão. Um dia que come, no outro já quer. E se não comer, sente dor de cabeça, sente aquele desconforto. Não é verdade? É, eu sei que é difícil essa comparação hoje, tá, gente? Que arroz e feijão não tá valendo de nada pra ninguém mais. Ai, Deus, e academia sim, mas enfim. Então, reflitam sobre essa pergunta. Quantas coisas importantes da sua vida você está esperando ter vontade para poder dar ali o primeiro passo ou o momento ideal? De verdade, tá? Eu concordo que existem momentos ideais. Mas quando que é o momento ideal para você? Reflita sobre isso também. De verdade. De verdade. Talvez você pense no momento ideal e aí, quando chegar naquele determinado mês, naquele determinado período, talvez aconteça alguma outra coisa e você adia, e você adia, e você adia. Ou de esperar ter a vontade. Eu vou esperar ter a vontade. Eu tinha vontade de ir pra academia, hoje eu não tenho mais. Mas honestamente, tá? Eu não tô indo por preguiça mesmo, tá tudo certo. Mas eu tô fazendo outras atividades, então não tô sem fazer nada. Mas enfim, mas eu sei que isso é importante. Então, qual dessa importância é uma prioridade para mim? Então, reflitam sobre para vocês, tá? Sobre treinar, sobre estudar, sobre prospectar, nós colocando o pé no mundo empreendedor. Com quantas pessoas eu falo todos os dias? Sobre produzir conteúdo. E aí, gente, não é aquilo que eu preciso produzir conteúdo todos os dias. Que nem a Dani também, né? O dia que eu não vou, ou dois, é o suficiente para eu poder me sentir, né, mais cabisbaixa. É uma necessidade, é necessidade, tipo arroz e feijão. Como arroz todo dia, arroz e feijão todos os dias. O dia que eu não como, eu sinto falta, é óbvio. Vejo meus filhos todos os dias. Ai, meu Deus, não me deixa em paz. Mas ficou 2 dias sem ver os filhos. Ai, meu Deus, sente aquela falta. Não é verdade? Então é sobre isso também, né? Cuidar da nossa espiritualidade. A Karen acabou de mandar mensagem aqui para Karina. Como que tá aí? Sua espiritualidade. É tão gostoso quando a gente vem conectando tudo. Tudo. Mesmo que um, às vezes, esteja um pouco mais desequilibrado, mas a gente está buscando, a gente está atraindo, a gente está colocando ali nas mãos do Papai do Céu, cuida da minha família, cuida da minha carreira, cuida da minha sabedoria, cuida dos meus filhos, cuida, enfim, de tudo, do meu pai, da minha mãe. Então, a gente está atraindo tudo isso. Porque eu não estou com foco só na minha carreira e esquecendo quem eu sou dentro da minha casa, como filha, como irmã. Não, porque quando eu começo a pedir tudo isso para Papai do Céu, ele vem trazendo tudo. Então, que de fato eu preciso colocar ali mais energia em que ainda eu não estou, talvez não atraindo, talvez não pedindo, talvez não conectando, querendo, mas querendo mais ou menos. Então, fazer um networking com alguém, ai, que preguiça de falar com aquela pessoa, que preguiça de conhecer alguém, de ler, de cuidar da sua saúde, que é tão importante. Gente,
Eu ouvi uma frase esses dias que para mim fez tanto sentido, tanto sentido. A gente está vivendo uma era de qualidade de vida relacionada ao tempo. Nossa moeda mais preciosa hoje é o tempo. E aí a frase que eu ouvi esses dias não é mais o tempo, é a saúde. Porque com a saúde eu consigo ter qualidade de vida e aproveitar melhor o tempo. Faz sentido para vocês? Olha que coisa louca. Olha como o mundo dá várias voltas e às vezes a gente está ali paralisado. Paralisado. Então, olha como isso faz a gente refletir, meu Deus, o que que eu estou fazendo, né? Com a minha saúde financeira, com a minha saúde física, mental, espiritual, familiar, porque tudo isso é uma saúde. A gente busca saúde em todas as áreas da nossa vida. Qual que a gente não está colocando energia, qual que a gente não está mirando, qual que a gente não está dando passo. Então, quem depende, gente, de vontade para poder agir, entrega aí o seu próprio futuro ao humor do seu dia. Olha que forte isso. Bom, existe um modelo simples, tá? Do ciclo do hábito. Se vocês tiverem papel e caneta, anotem, porque isso é bem importante, tá bom? Então, o que que eu quero trazer para vocês desse modelo simples do ciclo do hábito? É um modelinho que é constituído, né? Por gatilho, por ação e recompensa. Então, primeiro é o gatilho, ciclo do hábito, tá? Primeiro é o gatilho, consequência do gatilho é a ação, e a consequência da ação é a recompensa. Gatilho, ação e recompensa. Então, o que que eu quero trazer aqui de exemplo para vocês, tá? Quem aqui acorda de manhãzinha, já mexendo no celular? Eu, Patrícia. Eu estou fazendo isso nesses 30 dias porque eu estou colocando o celular para despertar, 5h10, 5h15, e quando eu coloco esses horários, geralmente, tá? Eu coloco meu celular na cozinha. Só que como eu estou participando deste desafio, eu estou colocando em cima da minha cabeça praticamente. E eu sei que isso não é legal. Só que eu sei que é um desafio, que são 30 dias, e o dia que eu fiz diferente deu ruim, eu perdi o dia. Eu perdi ali o horário, né? Mas enfim, olha o gatilho, tá? Eu acordo de manhã e já olho o celular. Gatilho, acordo de manhã. O pego o celular é uma ação. Primeiro veio o gatilho, pum, acordei. Só que eu já pensei no celular, né? A ação que eu tive, peguei o celular. E a recompensa, qual que é? Entretenimento, dopamina. Reflitam sobre isso, tá? E aí eu quero que vocês não somente reflitam, né? Mas coloca aí no caderninho de vocês qual comportamento você repete automaticamente sem perceber. Porque essa do celular para mim hoje foi, falei, cara, é muito no piloto automático. Ô, Fica muito, Paty, e aqui eu já sei que isso faz péssimo. É, eu faço isso aqui de forma bem automática, né? Porque eu também mexo no celular o tempo inteiro. Eu vou dormir com o celular o tempo todo na minha cara. É bem difícil para mim deixar o celular, né? verdade. E aí, só que o que eu já reparei, né? Porque eu acho que assim, o maior segredo é você perceber onde está aquele erro, aquele gatilho, o que faz você errar ali, né? No que na meta que Perfeito. você quer. E o que eu percebi várias vezes, tá? Mas eu vivo tentando o tempo todo controlar isso e por horas a gente escorrega. É que assim, eu até posso acordar e pegar o celular. Mas se eu entrar, o que que me faz perder o meu tempo? Porque aqui eu acordo 5h30 da manhã, geralmente de 5h30 às 6 eu tô acordada sem despertador. E eu já acordo também alongando, que já virou normal também meu. Que Se eu acho que se delícia, eu não muito alongar, bom. eu nem fico em pé. Mas Aham. eu já pego o celular na hora. Primeiro para ver a hora, normal, né? Sim, Mas, sim. menina, aí já vem Zap. Zap já tá lotado mesmo de manhã.
E aí eu começo a ver as minhas tarefas, aí deixa eu olhar minha agenda, aí porque eu quero lembrar de todas as coisas que eu tenho que fazer no dia. Sim, Aí perfeito, pronto, que o aí já que que entra o me seu ferra? planejamento. Já entra o meu planejamento, que é importante também, mas o que que me ferra? Quando eu vejo dentro do meu planejamento algo que é importante, mas que não era para aquele horário, tipo uma mensagem do WhatsApp de trabalho, alguém me pedindo para pagar, mesmo que foi mensagem anterior, né, de um dia antes, ah, me paga aí, adianta um plantão, coisas que eu precisava, assim, que me dá vontade de responder na hora. E aí Sim, são coisas me tira totalmente ali do meu propósito, porque na verdade era o que eu já tinha determinado. É acordar, alongar, já levanta, lava o rosto, escova o dente. Sim, você tem que você criar, faz o né, seu devocional também, né? criar uma sequência. E eu percebi Uhum. que se eu fizesse café, colocasse a mesa e tomasse café como eu gostava, eu me atraso para academia. Então agora eu só tenho que Aham. comer só uma banana e meter o pé. Aí funciona. Mas quando eu mexo no celular, que eu vejo uma mensagem importante que eu não tinha respondido, ou um cliente ou uma cuidadora que Travou falou aqui. alguma coisa, quando eu vejo isso, pronto, acabou. Eu acabo me colocando ali à disposição de responder, de resolver um problema do WhatsApp, e quando eu vou ver, já perdi a hora. Aí eu olho a hora e só tenho meia hora de academia. Ah, pô, meia hora? Ah, não vou não. E aí tu ferra tudo. Que já é o suficiente, minha amiga. Nossa, eu voltei pro handball. Tô aqui meia hora por dia, senão eu me quebro toda. Nossa Senhora. Então é sobre isso também, né? Entender que aquilo que eu fazia antigamente, eu posso sim voltar, mas não de uma vez. Mas só esses 30 minutinhos já é bênção, minha amiga. Mas perfeito, Dani, perfeito. E aí, meninas, qual comportamento você gostaria que se tornasse automático? Porque às vezes a gente tá aqui, né? Tô vivendo num mundo muito agitado, muito doido, vivendo no piloto automático. Só que dependendo do hábito que você cria, ele já vai virar algo automático. E esse automático também é muito bom. A gente não dirige ali no automático porque a gente já aprendeu. Então eu tô dirigindo ali com medo, não coloco uma música, dali a pouco eu começo a colocar a música, eu não preciso puxar o freio de mão na subida, porque isso já virou algo automático. Então nem tudo que é automático é ruim. Então o que que você também tem a intenção de trazer esse comportamento para o automático? Dani, se você fosse para academia usar os 30 minutos, seria algo muito mais automático do que não ir, mesmo que aproveitando os 30 minutos. Olha que coisa muito doida. E eu sei que às vezes vem no pensamento mesmo, gente, 30 minutos é muito pouco, é o tempo de chegar lá, não fazer nem. Geralmente a gente faz uns 8 equipamentos, né? Fazer 4, né? 3, meu Deus, mas enfim, só da gente tomar a decisão, só da gente sair de casa, respirar outros ares, mesmo que seja num curto período de tempo, já te dá aquele gás, aquela energia, né? Então, É isso sim, mesmo que também é acontece. importante. Quando eu E penso assim, né? talvez a irritabilidade diminua muito mais do que a gente ficar com a sensação de perda o dia inteiro. Olha que coisa muito doida também, hein? Porque, Então, é não vou porque é só 30 minutos. Isso já aconteceu comigo também, viu, amiga? É Não vou isso, porque é só isso 30 mesmo que minutos. acontece. Isso já aconteceu algumas várias vezes. Toda vez que eu Sim, botei, é um bloqueio mental, né? Botei na minha cabeça, pô, meia hora, eu malho 1 hora e meia, o que que eu vou fazer lá em meia hora? Aí exatamente, é verdade. eu travo e Sim, parece que o dia todo vai dando tudo errado. Quando eu é. vou, não, Essa vou é a assim mesmo. sensação. Aí você fica lá, sei lá, 20 minutos, faz 3 exercícios só e volta. Acho que já Já oxigenou é, a mente e já, melhora. exato. É sobre isso. É sobre isso, porque eleva o nosso nível, e é isso mesmo, né? Mas aí como assim Neurotransmissores a ali gente trabalhando a nosso favor. Mas aí qual seria o que que a gente pode mudar, né? Se o problema é o celular, eu estou aqui pensando, até escrevi aqui agora no chat. Se o problema é o celular, não utilizar o celular na primeira hora, já seria algo. Exatamente.
Na Ou os primeira hora primeiros do 30 dia. minutos, ou na primeira hora, melhor ainda, porque você está totalmente introspectiva, total, total, total. Por exemplo, o mundo pode acabar, mas eu estou aqui, conectada com meu eu, com o Papai do Céu, fazendo as minhas atividades, enfim. Depois, quando você pegar o celular, você pode até passar mal depois. Desculpa, amiga, mas é verdade, porque nós somos a prioridade da prioridade. E outra coisa, quando a gente tem o hábito, olha que coisa interessante. Eu estava conversando hoje com a Karina, ela fez o teste e aí trouxe ali. Tudo bem, né, amiga, eu falar, né? Cá? Beleza. Aí o teste dela, eu não fiz ainda, eu vou fazer. Deu hipercontrole, né, Cá? Hipercontrole. E aí, na hora que você falou, já veio na minha mente hipercontrole. Eu posso estar enganada sobre isso, mas pelo que você trouxe, também pode ser um controle ou um hipercontrole, enfim, porque você gosta muito de controlar a situação, as coisas, faz parte do que você vive, tá? Eu não tô falando que é algo negativo, não, pelo amor de Deus. Mas o fato de você já acordar e olhar o celular potencializa o seu hipercontrole e aí faz com que você considere que o seu dia já esteja um dia ruim, ou um dia improdutivo, ou um dia que, enfim, que tudo pode acontecer, diferente da gente ter uma introspecção, uma conexão com o papai ou com quem você acredita, ter o seu momento, ter um momento de gratidão, fazer uma meditação que seja guiada, em fazer um reiki aí com a Marta, enfim, gente. Mas é a primeira hora, é a primeira, é só a primeira para tudo mudar, para tudo ser construído nessa primeira hora, você trazer ali o seu equilíbrio para você conseguir produzir nas próximas 23 horas com mais consciência, com mais sabedoria, com mais equilíbrio, com mais automotivação. Olha a diferença. Então, meninas, o que que eu quero trazer aqui para vocês, tá? O que que a gente precisa desenvolver, tá? O que que um profissional ele deseja para poder precisar a desenvolver esses hábitos. Então, se vocês quiserem anotar, também é bem bacana, tá bom? Então, o primeiro é o hábito de aprender. O que que seria esse hábito de aprender? É eu não parar de estudar, nunca. Um hábito de aprender é nunca parar de estudar. Um exemplo, né, de um outro hábito, que é o hábito, por exemplo, de planejar. Se vocês quiserem, anota aí, tá? É, esse hábito de planejar é saber o que que você precisa fazer antes de começar o dia, assim como a Dani já faz, por exemplo, né? Anotando e dando check ali, ó, de hora em hora, de 2 em 2 horas. Mas anotar o que que é importante eu fazer no dia de hoje. E aí, depois que isso virar um hábito, você vai começar a planejar a semana, que também é maravilhoso. Por mais que apareça algumas situações, né, no dia, na semana, enfim, mas já está planejado. Você pode fazer ajuste de rota, mas você já sabe que até mesmo determinados horários vagos, livres, que você pode, nesse tipo de planejamento, ter ali um outro tipo de planejamento. Por exemplo, dentro do meu planejamento das 24 horas, das 16 às 18, caracas, eu não faço nada esse horário. E o que que eu vou começar a fazer? Um planejamento em cima de um planejamento. Olha que interessante, porque eu consigo visualizar, eu consigo metrificar, eu consigo mensurar. O que que seria um Eu já hábito de tenho a boa e posicionamento? velha agenda. Exatamente, minha amiga. Boa e velha agenda. Exatamente. Uhum. Que é excelente, excelente. Colocar aqueles post-it. Post-it. Aham. Geladeira, parede. Tô vendo um monte aqui, a Karina. Eu faço isso também, mas é excelente. Então, por exemplo, o hábito de se posicionar, não esconder o conhecimento, gente, porque tudo que nós temos, o que nós investimos em graduação, em pós-graduação, em cursos, né, capacitações e mentorias, meu Deus, o quanto que a gente já não transborda, mas a gente tem que transbordar, não só interiormente, né? Externamente também.
Então, o hábito de trazer um posicionamento é a gente é não esconder conhecimento, é falar de alguma forma. Vídeo, postagem, carrossel, enfim. Hábito de se Eu fico relacionar. muito. Muitas pessoas não gostam. Oi, Dani? Nisso eu ainda fico muito travada. De se posicionar? É, de falar em vídeo. Ah, não, mas, ô Dani, porque você não pratica todos os dias, ou quase todos os dias. Porque você faz um movimento muito bom nas suas redes sociais. Isso já é um posicionamento. E o que que eu vejo, eu te enxergo assim, tá? Ao invés de você, de repente, Quando dar eu muita fazer ênfase um para a vídeo, produção desses vídeos, eu sinto que você está sempre ali se conectando com novos clientes, fazendo novas amizades, tendo novos relacionamentos, networking, que é algo que você valoriza muito. Então, talvez você não faça ali os seus vídeos como talvez você gostaria ou não gostaria tanto. A gente se conecta muito, né? A gente é muito parecida. A gente sabe que é importante, de vez em quando a gente faz, mas não é algo que a gente quer fazer a todo momento e tá tudo certo. Mas a gente sabe que quanto mais a gente faz, melhor para nossa performance. A gente tem essa noção. Mas não é porque eu quero atrair essa performance que eu também vou fazer todos os dias, porque ainda não é uma prioridade. O que que é prioridade para mim, e para você? E eu falo muito tranquilamente, porque é, a gente se conhece muito e pouco ao mesmo tempo, né? Porque a gente é muito parecida. Mas entre produzir um vídeo e prospectar, eu tenho certeza que você prefere prospectar e fazer um fechamento. Tô mentindo? verdade. Pois é, filha, dinheiro no bolso. Você é visionária. É, O vídeo ele é muito bom, te esse preparar, posiciona. Oi? esse preparar demais, né? Que é o vídeo. Ai, deixa eu preparar, deixa eu ver a luz, deixa eu não sei, Ali preparar vai isso duas aqui, deixa eu... horas praticamente. Me irrita profundamente. Eu preferia falar aleatório. E aí, pessoal, não sei o que lá, não sei o que lá. Exato. Sim, 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 Entendeu? sim. É verdade. É verdade. Porque Eu sou muito porque parecida com você. parece uma coisa meio Ai, forçada. tá Que eu não... duas, tá três. Ai, então, e é isso mesmo. E aí se torna algo muito mais natural quando fala, cara, hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre isso. Porque a gente teve um insight tão poderoso que a gente quer colocar para fora. Isso também é muito bom. Mas a gente sabe que é importante, mas a gente prioriza outras coisas, e tá tudo certo. Meninas, hábito de se relacionar, tem pessoas que não gostam de se relacionar, tá? E aí, eu sempre gosto de falar, e tá tudo bem. Não, não está tudo bem, tá? Pra quem, gente, eu nem gostaria de falar isso sobre nós empreendedores, não é? É sobre nós humanos que estamos aqui e sabemos o quanto é importante. Marta, ó, te honrando, minha amiga, eu e meu lencinho verde. É, honrando relacionamentos, né? Não sei vocês, como vocês pensam, tá? Mas o meu propósito de transbordar, de impactar vidas, gente, não é sobre profissão, não é sobre títulos. Tudo isso é importante, a profissão, os títulos, o nosso know-how, a nossa expertise, sim. Mas é sobre o nosso impacto, é muito mais sobre o nosso impacto, é muito mais sobre o nosso transbordo. E o impacto e o transbordo respinga em quem? Em alguém. Primeiro tem que respingar em nós, para depois através de nós. Sim. E se primeiro em nós e depois através de nós, não para em nós. Então, sim, a gente precisa se relacionar com pessoas. E isso tem que ser cada vez mais profundo, cada vez com mais pessoas. Se hoje eu falo para 5, amanhã eu quero falar para 10, e depois eu quero falar para 20, porque, gente, eu espero verdadeiramente do fundo da minha alma que da minha boca só saia coisas para edificar. Vai ter um dia que eu vou falar um palavrãozinho? Vai, tá tudo certo. Isso não define quem eu sou. Mas não é verdade? Então, o networking, tá? Para mim, tem muito, mas muito valor. E aí, meninas, o que que eu quero trazer sobre o hábito de se relacionar? Esse network que a gente está sempre aqui falando, ele tem que ser genuíno, ele não pode só acontecer apenas quando a gente quer vender algo. Olha que interessante também, né? Um outro hábito também é o hábito de medir. Aquilo que não é acompanhado dificilmente é aprimorado. Eu preciso medir.
olhar para os números. Eu não gosto muito, tá? Eu amava, sempre fui excelente em matemática, é, tabuada de cabo a rabo, sempre tirei notas excelentes em matemática. Mas hoje não faz parte mais da minha vida, mas eu preciso olhar para os números, porque eu tenho uma empresa. E como que é essa questão de olhar para números? É diário, é semanal, é mensal, o que não pode é ser anual para nós. Verdade? O hábito também de olhar para o seu próprio negócio. O que eu faço é maravilhoso. É maravilhoso, eu amo fazer o que eu faço. Perfeito, você só está olhando para a técnica. Mesmo que seja uma técnica de olhar para o olho da pessoa. É técnica. Exige a genuinidade, existe a compaixão, a conexão, o rapport, mas também é técnica. E aí, quando eu vibro tanto nessa técnica, eu estou trazendo o hábito de olhar para o meu negócio como um todo, conhecer números, oportunidades, fazer networking, vender, ter oportunidades, ter resultados com aquilo que eu estou fazendo. Meninas, aquilo que eu faço por hobby não é um empreendimento, não é um negócio. Eu trabalho na CLT e gosto de fazer isso daqui, é um hobby. Agora, aquilo que eu falo que é um negócio, que é meu, que eu quero crescer, que eu quero escalar, que eu quero transicionar, enfim, eu tenho que olhar como um negócio, como um projeto. Sim, como um empreendimento, do contrário, é hobby, certo? E o hábito também de olhar para si, né? De cuidar de você mesmo, porque não existe alta performance sustentável sem ter ali o equilíbrio. Ah, gente, pode desequilibrar em algum momento, mas você acredita que vai desequilibrar tudo? Quando eu busco equilibrar tudo, não vai desequilibrar tudo. Pode desequilibrar o financeiro, uma discussão de relacionamento ou algum desequilíbrio familiar, mas não todos, porque eu tô na busca universal, espiritual, enfim, o que vocês acreditarem. Eu tô na busca desse equilíbrio sustentável por todas as áreas da minha vida. Todas, todas. E aí, se de repente uma está em desequilíbrio, acredite, se eu estou atraindo todas, pode ser uma ou no máximo duas em desequilíbrio, não, não será todas. Ainda mais nós aqui, ó, que já estamos vivenciando, vivenciando experiências, outros tipos de mentoria, estamos aqui vibrando há anos nessa jornada de autodesenvolvimento. Eu tive uma situação, eu já contei para vocês, tá? Mas eu tive uma situação com um técnico de enfermagem quando minha mãe ficou doente dentro do hospital, que, gente, eu fui do céu ao inferno em segundos. E aí eu falei, Deus, essa não sou eu, Senhor, essa não sou eu. Então, sabe quando você se permite, né? É sobre isso, é sobre isso. Ai, Deus. Bom, todas vocês têm papel e caneta na mão. Quem não tiver, vai no celular mesmo e tá tudo certo, mas quem tiver, anota aí, tá bom, meus amores? Vamos lá. Pode dividir aí uma folha ou em três partes, ou colocar um, dois e três, deixando aí algumas linhas, né? Dividindo um terço, perfeito. O que que eu quero que vocês escrevam aí no primeiro, tá? Um hábito que você precisa parar. Por exemplo, eu preciso parar de começar o dia olhando o celular. Exemplo. Então, um hábito que você precisa parar. Preciso, Deus, eu preciso parar com isso. Preciso parar de tomar Coca-Cola. Preciso parar de tratar o meu marido mal. Preciso parar de, não sei, não sei. Coloca aí. Aquele hábito mais enojável que você tem. Segundo, um hábito que eu preciso começar. Então, por exemplo, todos os dias, 30 minutinhos, eu vou planejar antes de iniciar as minhas atividades. Olha que legal. Um hábito que eu não tinha, que eu achava que eu tinha, o controle na minha mente, mas é melhor escrever. Então, um exemplo, tá bom? Ou fazer 30 minutos de caminhada, ou não precisa ser todos os dias, mas segunda, quarta e sexta, vou honrar.
Segunda, quarta e sexta, 30 minutinhos, 8 horas da manhã. Coloca horário. Definam. E o terceiro é um hábito que eu preciso manter. Por exemplo, o estudo, ou uma capacitação. Continuar estudando diariamente. Maravilha. É um hábito que eu possuo e que eu não posso permitir parar. Por exemplo, a Dani. A Dani é corredora. Tenho que correr todos os dias. Por mais que ela fale de repente um dia, ou dois, ou três, tá tudo certo. Mas já é um hábito, gente. Ela não vai ficar um mês sem correr porque ela não vai aguentar. Então, Duvido, qual desses. Oi? duvido eu ficar um mês sem correr. Então, não fica, porque isso já para você é fichinha, minha amiga. Para nós aqui não, para a gente é uma sofrência danada. Então, qual desses três, meninas, vai ter aí o maior impacto na sua vida? E pense também numa jornada de, no mínimo, gente, de verdade, no mínimo 90 dias, por exemplo. Então, ó, o que que você acredita que desses três vai ter mais impacto, um maior impacto na sua vida numa jornada de 90 dias? Um hábito que eu preciso parar, o que eu preciso começar, ou o que eu preciso manter? Pensa aí sobre. Se for os três, maravilhoso, né? Mas também não precisa, tá? Só de tirar um hábito, ou colocar um outro, ou manter alguma coisa já tá maravilhoso demais. Então pense nisso como um prazo mínimo de 90 dias, certo? Então quero trazer para vocês aí a regra do pequeno começo. Não tente construir uma vida completamente nova em uma semana. Escolha um comportamento pequeno, mas que você consiga repetir todos os dias. Por exemplo, eu, a Marta e a Ká construindo esse alongamento no início do dia. Não precisa ser 5:30 da manhã, né, Marta? Mas não precisa estar acabando. Mas pode ser às 6, às 7, às 8, não sei, a hora que eu acordar, que eu também preciso definir todos os dias um horário para acordar, que é bem importante. Eu não posso um dia acordar 9, outro dia às 11, outro dia meio-dia, outro dia às 5, a não ser que de fato eu não tenha rotina no meu dia. E eu já passei por isso, tá? De trabalhar à noite e não ter rotina. Gente, é horrível, meu Deus, é horrível. Nossa, eu dormia 8 horas e achava que não tinha dormido nenhuma. Muito ruim. Mas enfim, pensem nisso, né? E tem pessoas que trabalham à noite e que vivem super bem durante anos. Minha irmã foram 16 anos trabalhando à noite e maravilhosamente bem. Então, o que que eu quero trazer aqui como exemplo para vocês, tá? Então, é a regra do pequeno começo. Então, pensem aí em algo que você precisa começar, ou parar, ou manter, certo? Então, por exemplo, gente, ao invés de você ler aí 50 páginas de um livro por dia, lê 5. Lembra, Dani? Eu lembro que você comentou isso em algum encontro nosso, acho que foi junto com a da Thalita, acho que ela que te direcionou, né? 2 páginas é Foi. melhor que 20, né? Então, para começar, porque aí no outro dia talvez você não dê conta e fique frustrada. Então, por exemplo, né, para todas nós aqui, ao invés de começar a ler 50, leia 5, mas que seja 5 todos os dias até acabar, certo? Então, por exemplo, né? Eu vou fazer 1 hora de exercício todos os dias. Tá, faz tempo que você não faz nada, ou nunca fez nada. Não é melhor fazer um movimento de 20 minutos todos os dias? Ou 3 vezes por semana? Isso é para começar, porque aí depois que tornar um hábito, a gente vai trazendo performance para isso. É que nem o alongamento. Não conseguia colocar a mão no pé, hoje eu consigo. Então, assim, é sobre isso. Não conseguia, por exemplo, né, as pessoas mais fortinhas, fazer um alongamento colocando a mão para trás e levantando, que é muito difícil, gente. E aí não é só sobre ser fortinho ou não, tá? Quantas pessoas fortinhas aí que tem, que fazem aula de dança, luta, que tem muita resistência. Mas é sobre dar o primeiro passo para poder fazer, para depois criar a performance. Vou produzir um monte de conteúdo. Não, publica um por semana, ou dois, ou três, tá tudo bem. Vou organizar minha vida financeira. Como que você vai organizar a sua vida financeira?
Por exemplo, não sei como é que a Dani faz, tá? Tô falando da Dani, gente, que eu sei que ela é uma empresária, assim, bem disciplinada. Vou olhar os meus números durante 15 minutos toda sexta, ou a cada 15, ou uma vez por mês, é algo que eu já sei ali, uma noção certa. Se é uma empresa, de repente, que tem muita entrada e muita saída, tem que ser semanal, não tem jeito. Mas se o fluxo é baixo, já pode ser. Amiga, Pode falar, eu amiga. faço, eu boto 15 minutos diário Uau! para ver a planilha financeira. Não são todos os dias que Bom. dá certo. Tem dia que eu chego cansado e falo, ai, droga, não vou fazer. Mas quando você faz Aham. praticamente todos os dias, 2 dias sem fazer não faz diferença, entendeu? Sim, Mas aí são. perfeito. Antigamente eu falava que Legal. eu ia fazer 1 hora e não dava certo. E quando eu botei que diminuir, né? Você tem que diminuir os hábitos. Então, quando eu botei 15 minutos, falei, 15 minutos dá, pô. Aí você Excelente, entra, Dani. na verdade, você não fica 15, às vezes você fica meia hora. Entendeu? Você fica mais, mas só de você pensar que vão ser só 15 minutos, aí você consegue ir. Sim. Isso que você está me trazendo, eu vou ser muito franca com você, tá? Eu nunca pensei de olhar todos os dias. Por Deus que tá no céu, eu nunca pensei. Mas E eu de vou te te ouvir falar, falando isso, de ouvir você falando isso, já me deu um insight aqui poderosíssimo. Porque os 15 minutos por dia, por mais que seja menor ou maior, te dá novos insights e uma motivação maior para você poder agir. E o agir que eu eu vou te digo é na falar, questão de produtividade. quando eu comecei a fazer planilha financeira, eu também tinha esse horror, né? Pô, não, tá maluco fazer isso todo dia, Deus me livre. E aí eu comecei colocando assim, vou fazer toda segunda. E aí, quando eu chegava na segunda para fazer, você tomava muito mais tempo para colocar, para atualizar, né? Toda a planilha da semana. Então, você levava umas 2 horas só para atualizar, para você entender o que foi que entrou, que saiu, que faturou, que sei lá o quê. Aí, quando você entende, Sim, tu já tá cansada, tu abre milhões de abas, porque tu tá 2 horas lá. Aí tu abre um monte de sim. aba, depois quando vai ver, tá fazendo outra coisa. E eu me dispersava muito e não conseguia ter essa clareza. Aí, com essa questão, assim, eu tento estudar muito eu sou muito procrastinadora, então eu tento estudar o tempo todo isso, produtividade, um monte de técnicas, e aí eu Sim, comecei a fazer isso, pegar os hábitos que eu achava desesperador para mim e dividir eles. E aí, quando falavam excelente. para faz todo dia, pô, todo dia. Então, pensar no todo dia era um saco. Só que aí eu comecei a botar, vou fazer todo dia. Mas Mas 10 minutos. sim. Quando eu fazia 15 minutos, quer dizer, hoje, por exemplo, O hoje eu nosso entrei. cérebro interpreta de forma diferente, de forma aceitável. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer a planilha pelo celular, que todo mundo odeia, né? Mas aí eu tô na correria do dia a dia. Falei, tem que fazer 15 minutos aqui, peraí. Porque aí parece Sim, até um jogo. Quando você pensa assim, cara, é um jogo, é uma tarefa assim, que você tem que brincar, sabe? Não, 15 minutos, calma aí, tem que checar aqui minha tarefa. Aí, 15 minutos, abri o celular, abri lá o negócio da planilha, e eu só tinha, por exemplo, 2 entradas. Aí eu fui, fiz um pagamento e tem umas 2 saídas. Então eu só tinha 4 coisas para incluir na tabela. Entende? Então, sim. assim, isso acelerou. Talvez eu não tenha gastado nem os 15 minutos. Eu atualizei a tabela e fiquei com clareza lá, tranquila. Ontem eu fiz uma reunião do Sebrae e eles perguntaram que eu cheguei do nada, assim, sem querer na aula, porque não era nem a minha aula, mas eu errei, entrei. Aí a pessoa falou: qual o seu faturamento? Cara, eu sabia. Todo o meu faturamento. O quanto você fez nessa semana? Coisa que a gente não tem essa clareza normalmente, né? Eu falei, Sim. cara, eu sei. Por quê? Porque você, 15 minutos, Você você olha olhou todos tua os tabela todo dias. dia. Eu Sim, sei tudo que eu recebi na semana, no mês, faturei nesse mês, no outro mês, no outro mês. Aí, muito assim, bom, muito aí tu tem bom. E você que tem ser muita orgulhosa. entrada e saída também, né, Dani? E eu acho que é por isso também que te força a olhar todos os dias para esse cenário, porque você tem muitos produtos, tem pessoas ali trabalhando para você o tempo todo, cliente B2B, B2C, é os dois, né? Você atua diretamente com os dois, né? Então, obrigatoriamente, e aí, Se claro, você, você se esforça para isso, tornou isso um hábito, se maravilha. você tiver menos saída,
interessante fazer semanal ou 2 vezes na semana, Sim, não tem sim, problema. sim. Mas não Sim, pensar em que vai ficar 2 horas, porque quando eu penso que eu tenho 2 horas para fazer aquela gestão, eu começo a me embolar. Já me embola exatamente. porque eu tenho muito tempo entre cliente e É outra. melhor todo Aí eu dia não 15 minutos, né? já começo a bloquear minha mente. É Tá complicado. Aí certíssimo. agora tudo pequenininho, 15 minutos, 15 minutos. Nem que E isso é depois muito de 15 interessante, porque você encontrou uma forma fácil de algo que você não gostava tanto, mas que trouxe sentido para a realidade que você precisa desenvolver, né? Maravilha, e não tem, só tentando mesmo, para você descobrir qual o maravilha. teu. Sim, sim. Uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês, meninas, referente ao hábito, é que ele precisa ser pequeno. Olha que interessante, e conecta muito com esse exemplo que a Dani trouxe, né? Ele precisa ser pequeno o suficiente para você começar e importante o suficiente para você não querer abandonar. Então, tá tudo assim ligadinho com o que você trouxe, porque ao invés de eu ficar 2 horas, eu faço 15 todos os dias. Então, olha que interessante, o hábito ele precisa ser pequeno o suficiente para você começar a dar esse start mesmo não gostando e importante o suficiente para você poder não querer abandonar, porque tem hora que é desesperador ir na academia, tem hora que é desesperador olhar para os números, né, Dani, por 2 horas, né? Então, olha que interessante, fica essa reflexão para vocês, tá bom? Bom, vamos para o nosso desafio, né, gente? Quero trazer uma fórmula aqui para vocês, uma fórmula mágica. Ó, vamos lá. Então, eu quero entregar um plano para vocês, um plano de ação, tá bom? Para a semana. Então, o desafio é 7 dias de hábitos vencedores, interligando aí com o nosso tema, né? Conectando com ele. Então, eu gostaria que você escolhesse um hábito principal. Ah, tem três, mas escolhe um principal, tá bom? E qual que é a fórmula? Coloca aí no papel. Eu vou tracinho, é o hábito, certo? Então vamos lá. Eu vou tracinho, gente, isso é uma fórmula, hein? Todos os dias às tal horas, coloca aí o horário, tracinho, o horário. Durante X minutos ou horas e no local X. Gente, isso é uma fórmula. Olha que interessante, de verdade, porque traz clareza para algum processo que você pode acostumar, né? Trazer, substituir ou manter. Então, eu vou, coloco o hábito todos os dias. Eu vou não, eu vou estudar. Eu vou estudar durante 20 minutos. Ó, o exemplo, tá? Que eu quero trazer para vocês. Eu vou estudar todos os dias 20 minutos, às 7h30 da manhã, na minha mesa de trabalho ou na minha casa. Enfim, isso tira o hábito do campo de intenção e coloca no campo de execução, certo? Então, utilizem a fórmula. Eu vou, barra, coloco o hábito todos os dias às X horas, durante X minutos, em tal local. Pronto. Fórmula pronta. E aí, olha que interessante, né? Trazer isso como algo que você tem a intenção, mas trazendo essa fórmula, a fórmula e olhando para ela todos os dias, você tira do campo de intenção e coloca energia na execução. Veja se faz sentido para vocês, tá bom? Essa fórmula vocês podem deixar igual a Karina aqui, ó, no post-it, que é extremamente importante, certo? E aí, esse plano de ação da semana, você pode fazer um checklist. Segunda-feira, meu hábito, fiz ou não fiz e como me senti. Exemplo, tá? Então, plano de ação, faça lá o passo a passo. E aí, segunda, você vai ticando qual que foi meu hábito, você vai repetir o seu hábito de segunda a segunda, né, durante 7 dias. E aí, gente, o que que é interessante, tá? Por que que eu tô pedindo para vocês ticarem qual foi o hábito, mantenham o mesmo, se eu fiz ou se eu não fiz e como eu me senti. Então, essa análise de como você se sentiu vai te dar margem, você vai metrificar
para poder avaliar o que que você sentiu. Nossa, me senti bem, me senti produtiva. Nossa, foi péssimo, não quero. Tudo bem. Sei que eu preciso fazer uma atividade física, mas olha, de verdade, eu não quero ir para academia. O que que eu posso substituir? Olha que interessante isso. Eu sei que eu preciso ir para academia, mas eu não vou todos os dias na força do ódio, gente. Eu posso ir um dia ou outro na força do ódio, mas não todos os dias, porque se for para ser todos os dias, eu prefiro substituir por outra atividade física que também me gere mais prazer. Dançar, fazer qualquer outra coisa, uma luta, não sei, uma corrida. Então, olha que interessante. Nós não somos obrigados a fazer. Para ter determinado resultado, eu preciso olhar o meu ponto A para o meu ponto B. Eu estou no meu ponto A. O que que eu vou fazer que me leva ao meu resultado? Então, o que que eu vou traçar no meu plano B para poder chegar no resultado que eu quero? Gente, se for sangrando, desculpa, não precisa. Eu preciso entender que eu vou ter que gerar um esforço a mais, uma dedicação a mais, uma entrega a mais. Ok, mas não precisa ser sangrando. Combinado? Faz sentido? Para quem fizer, tá tudo certo. Quem gosta de ser sangrando também tá tudo bem também, viu? Uma E não outra coisa sabe que o eu que eu estou gostaria. fazendo? É, O que eu estou pode fazendo, falar. Paty? É, Que eu falei, não, eu tenho que agora criar vergonha na cara. sim, Então, assim que termina a aula com a doutora Marcela, eu é. já pego e eu tenho, já salvei aqui no computador, né? Aquele Aurélio Alfieri, que ele dá ginástica em casa, Uau, caminhando em muito casa, faz bom. caminhada em casa. Sim, que aí Aí você é já bota 1 hora, entendeu? atividade. Aí Olha, já emendo aquela 1 hora ali. parabéns, que linda. Muito Ah, bom. estou Muito bom conseguindo por mesmo. enquanto. Muito bom, maravilhoso. Porque a nossa Eu aula começa odeio a academia. acabar e aí já é uma forma de você dar continuidade. Maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha, meninas. E aí, referente ao check ali, né, da semana, o checklist, tenta reconhecer qual que é o seu maior sabotador. Quando ele aparecer, eu vou. Então, um acordozinho, trazendo para sua consciência. Se você reconhece o sabotador, o da Dani é autocontroladora, assim como o da Consuela Carina, ou eu já dando, dando um diagnóstico. Mentira, amiga, eu não tô dando diagnóstico, não. Mas, enfim, conhecendo o seu perfil, conhecendo o seu perfil, que eu sei que você é controladora, e outra coisa, as experiências que você carrega te torna ser mais, né? Assim como a Karina também, enfim. Então, saber reconhecer isso é muito bom, tá, gente? Eu nem quero trazer aqui os meus para vocês, porque toda vez, gente, que eu dou essa aula de autossabotador, eu falo, gente, essa já fui eu, essa já fui eu, essa já fui eu, essa ainda sou eu, ai meu Deus do céu. Então, reconheça o seu sabotador, anota, traz para perto, porque você vai ter uma análise daquilo que você está produzindo ou não, seus sentimentos. E se ele aparecer, o que que você pode fazer? Ana, é a bióloga, né, que deu ali a live na sexta-feira comigo e com a Ká, ela trouxe algo muito bacana, que é você identificar os porquês. Então, quando você pergunta o porquê disso, por quê? Pergunta pelo menos 5 vezes, que aí você vai tendo ali uma profundidade e criando novas sinapses neurais através daquilo que você faz de uma forma que é sabotador. E aí, conforme você vai perguntando por quê? Porque você vai identificando e tirando, eliminando isso mesmo da sua vida ou tomando pequenas decisões. Eu achei incrível. Não faz tempo que tá gravando, viu? Bom, maravilha, gente. Bom, gente, falhar um dia, ó, lembrando sempre da Dani, né? Falhar um dia não significa fracasso, tá? Amiga, seu áudio. Beleza. Ah, tá com áudio aqui? Então, falhar um dia, gente, não significa fracasso. Fiquem tranquilas, tá bom? O perigo é a gente transformar isso numa falha em padrão. Uma falha padrão, por exemplo, hoje eu não fui pra academia, né, se sentir mal ali, o dia, hoje eu não vou também. Ou não deu pra ir. Não deu pra ir uma semana. Aí você já fica uma semana sem ir, né? Então, falhar um dia tá tudo certo, 2 dias tá tudo certo também, certo? Só não transformar essa falha em um padrão, porque aí de fato você vai tirar algo positivo que você faz constantemente
né? E tirar isso do seu radar, que é tão importante, né? Então, fazendo algo que você gosta, e não somente que você gosta, mas que você sabe que faz bem, certo? Então, perder um dia, volte no próximo, não permita que essa exceção, né, vire aí uma nova rotina e principalmente de uma autocobrança. Tá bom, meus amores? Bom, alguém tem alguma dúvida? A gente vai fechar hoje, né? Reforçando a nossa identidade. Então, você não está simplesmente construindo novos hábitos, você está construindo uma nova identidade, gente. Eu não sei se alguma de vocês já se perguntaram, né? Nossa, eu perdi minha identidade, eu, com certeza, né? Então, toda vez que eu estou vivendo essa nova jornada de autoconhecimento, mergulhando no profundo, meu Deus, quantas identidades, né, a gente vive. Então, fortalecer a nossa identidade. Hoje, a minha identidade é em Jesus Cristo, assim, ó, 100%, 100%, 100%. Então, isso é muito bom, a gente está sempre fortalecendo quem nós somos, primeiramente nele, né? Então, é isso, meus amores. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui para mim. Mas, do contrário, fica aí essa ação prática para vocês, o desafio dos 7 dias. 7 dias aí vencendo, né, os nossos novos hábitos. Vejam o que que faz sentido, o que não. Se vocês quiserem compartilhar lá no grupo, fiquem à vontade, mandar no PV, enfim. Mas olhem para isso, registrem isso, façam análise disso. Se for o motivo, né, para você substituir, fique à vontade também, tá tudo certo. Mas o importante é que a gente dê passos, né? Que a gente construa algo que valide quem nós somos, o nosso sucesso, a nossa carreira, o nosso crescimento pessoal, profissional, espiritual. Então, tudo isso tem que se tornar um hábito para a gente poder falar que a gente teve sucesso em algo, né? Então, o próximo nível, gente, da nossa carreira, ela não começa quando a gente tiver ali mais oportunidades, né? Começa agora, quando você desenvolver os novos hábitos da pessoa que você considera ser capaz de sustentar essas oportunidades, certo? Deixa eu te perguntar, você falou que o Uhum. gatilho, a consequência do gatilho é a ação, e a consequência da ação é Gatilho, ação e recompensa. recompensa, recompensa. Isso, Obrigada. Você fala, imagina. para falar. Imagina. Obrigada. Recompensa é aquilo que vai te dar prazer, tá? Ou te gerar um Sim, sucesso, que é. seja financeiro, enfim, qualquer coisa, né? Mas que te gere isso. Meninas, tranquilo? Sim. Maravilha. Bora tirar uma foto? Amiga, consegue me trazer aqui? Vamos tirar uma foto aqui do meu celular. Nossa, sério? Então acho que não vai gravar tudo. Mas tudo bem, tá tudo certo, maravilha. Foi para gravar, mas É. não tem o iPhone. Ah, tá, tranquilo. Tá ótimo. Posso tirar do seu? Pode. Maravilha. Vem cá do meu ladinho que eu vou sair daqui. Sair. Aí, maravilha. Coloca aqui, amiga. Peraí, meninas, rapidinho. Coloca aí na câmera. Isso. 1, 2, 3 e. Quem pode abrir? Luz, Érica, conseguem, amigas? Quem não conseguir, tá tudo certo, viu, meninas? 1, 2, 3 e. Foi, né? Foi, maravilha. Pronto, meninas, gratidão pela paciência de hoje, viu? Vocês tenham tido aí diversos insights, e aí contem comigo e com a Ká, para o que vocês puderem, né? Enquanto dúvidas referente à aula, à conexão que nós tivemos, estamos aqui à disposição. Tá bom? Ó, um Muito super bom. beijo no coração de Tchau, tchau. vocês. Fiquem com Deus. Sim, tchau, tchau. Tchau, Gratidão. tchau. Gratidão. Bom descanso. Bom descanso. Eu ainda tentei pegar o